Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. Vamos à questão do dia. A questão de hoje é a questão número 100, é a nossa última questão. Essa questão foi retirada da prova do Enem de 2017 e o enunciado nos trouxe a seguinte pergunta. Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa D. Então, temos aqui algumas opções. Enquanto estamos nessa tela, em qualquer momento você pode pausar e tentar fazer sozinho. Na próxima tela, começaremos a resolução e vamos à próxima tela. Aqui eu destaquei algumas informações importantes. O nitrato de amônio, ele foi usado na fabricação de explosivos, ele pode ser usado como fertilizantes, os nitratos são usados como fertilizantes. E na pergunta fala sobre o ciclo natural do nitrogênio. E o assunto aqui não é exclusivo da química, esse assunto, então, é um assunto interdisciplinar. Para a gente responder essa questão, eu vou limpar aqui um pouquinho e vamos retomar quem é esse principal componente do fertilizante que a questão nos abordou. É o nitrato. E o nitrato é o NO3-. Quando a gente passa pelas opções, você reconhece que as opções estão te apresentando etapas do ciclo do nitrogênio. Então, eu vou fazer uma leitura na ordem do ciclo, começando com fixação biológica do nitrogênio. É a transformação do nitrogênio atmosférico em compostos nitrogenados, como amônia e amônio. Depois da fixação do nitrogênio, acontece a nitrosação, quando a amônia é convertida em nitrito. Depois acontece a nitratação, que é quando o nitrito é convertido em nitrato, e em todos esses processos na volta pode acontecer uma desnitrificação, que seria quando os nitratos, nitritos e a amônia são convertidos de volta ao nitrogênio, que volta para a atmosfera. E por fim a amonificação, sugerida na alternativa C, que é quando um ser vivo morre e as suas proteínas e outros seus produtos são convertidos em amônia. Dentre todas essas alternativas, e agora com a explicação ao lado, você pode notar que o produto principal dos fertilizantes é a produção de nitrato. E a fase aqui que produz nitrato está mostrada para a gente na alternativa A. Por isso, nosso gabarito é a alternativa A. Olhar para o ciclo do nitrogênio escrito dessa maneira não torna ele claro para a gente. Então, o nosso mapa mental de hoje, nosso último mapa mental do projeto 100 questões para o Enem, vai ser um mapa mostrando para vocês o ciclo do nitrogênio. E às vezes é um pouco complexo entender ciclos biogeoquímicos, né? Mas o ciclo do nitrogênio, que é o mais complexo talvez deles, se a gente for montando devagarzinho, a gente vai entendendo os processos e fica mais bonito de olhar para esse ciclo do nitrogênio. Então, olhando para essa tela, eu queria que vocês imaginassem que eu vou dividir ela em dois pedaços não iguais. Por cima eu vou deixar a atmosfera, embaixo o solo e fiz a legenda aqui. Na atmosfera nós temos gases, outras coisas também, mas dos gases que estão na atmosfera, 78% é o nitrogênio, já que estamos falando do ciclo de nitrogênio. Lembrando que esse nitrogênio está unido por tripla ligação, então é N-tripla-N. Esse gás nitrogênio, ele é um gás praticamente quase que inerte. É muito difícil algum ser vivo conseguir capturar e quebrar essa ligação tripla. Mas existe um muito especial. Ele fica na raiz de leguminosas. É o rizóbio, que vocês estudam lá na biologia, que vive com essas plantas uma relação de mutualismo. Esse rizóbio é um ser vivo capaz de, absorvendo o nitrogênio atmosférico, convertê-lo em amônia e amônio. Essa etapa do ciclo do nitrogênio chama fixação biológica. Queria chamar a atenção também aqui para a diferença da amonia para o amônio. Quem faz essa etapa são seres vivos localizados na raiz de algumas plantas leguminosas. E a associação entre essas leguminosas e esses seres vivos chama mutualismo. Esse amônio e essa amônia podem ser convertidos em nitrito, mas essa amônia e esse amônio também podem ser assimilados
pelos seres vivos e pelas plantas, pelos animais. Então, essa amônia e esse amônio podem ir fazer parte do corpo das plantas, dos seres vivos, e aí nós chamamos essa etapa de assimilação. Quando essa amônia e esse amônio são convertidos a nitrito, nós chamamos essa etapa de nitrosação. Então, veja só, retomando. Nitrogênio, amônia e amônio, fixação biológica. Ser vivo na raiz de leguminosa. Amônio e amônia pode fazer parte do corpo da planta, assimilação, ou pode virar nitrito, NO2-, nitrosação. Esse nitrito pode ser convertido a nitrato. Essa conversão de nitritos a nitratos nós chamamos no ciclo de nitrogênio de nitratação. Tanto a nitrosação como a nitratação podem ser chamadas de nitrificação. A volta, ou seja, quando o nitrito volta para a amônia, nós chamamos de denitrificação. Quando o nitrato volta para nitrito, denitrificação. Quando esse nitrato for absorvido pelas plantas e pelos animais, nós chamamos essa fase também de assimilação. Quando os nitratos são devolvidos para a atmosfera porque são convertidos em gás nitrogênio ou monóxido de dinitrogênio, nós também chamamos essa etapa de denitrificação. A gente está com o ciclo quase completo e agora, para ficar completinho, quando essas plantas e esses animais morrem, algumas das suas proteínas e outras moléculas de seu organismo serão degradadas. Na degradação de proteínas, por exemplo, e de bases nitrogenadas, nós teremos a formação, a produção de amônia e de amônio. Essa fase em que a partir de proteínas de plantas e de animais nós convertemos em amônio e amônia, não podemos chamar de fixação biológica, né? Mas vamos chamar de amonificação. Esse é o fim do mapa mental da questão número 100. Esse é o fim do nosso projeto 100 questões para o Enem. Eu não vou dizer eu encontro você amanhã, mas eu encontro você a semana que vem com uma revisão sobre questões para o Enem. Nessa revisão, eu não vou usar nenhuma das 100 questões já utilizadas, eu vou usar novas questões. Se você chegou agora no canal, marca o sininho para você receber o aviso de quando eu vou lançar o vídeo da revisão para o Enem. Então eu espero vocês. Até lá!